O livro de Ruth não é apenas um livro que nos apresenta uma história comovente de uma mulher ou duas mulheres, no caso Ruth e Noemi, nora e sogra, que venceram uma grande dificuldade tendo uma grande resiliência. Não, o livro de Ruth também é parte da linda história da redenção que é apresentada em toda a Bíblia. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Este é mais um vídeo aqui do meu canal, Ciro Zibordi, EBD e Escatologia. Como o próprio nome já diz, nós estamos nos voltando para esses dois assuntos importantes, a Escola Bíblica Dominical e a Escatologia. Quem já acompanha o meu canal há algum tempo sabe que boa parte dele é voltado para a Escatologia, mas de uns tempos para cá, nós também temos apresentado subsídios para as lições bíblicas adultos da CPAD. Começamos em 2022 com o novo currículo e já estamos aí no terceiro trimestre de 2024. São muitos vídeos importantes e a nossa abordagem, sempre tenho dito, é uma abordagem subsidiária, mas nós procuramos seguir o roteiro que é proposto em cada lição para que os irmãos, as irmãs que tenham dúvidas sobre algum ponto possam ter aqui algum esclarecimento. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, eu quero convidar você também a inscrever-se no nosso canal e acompanhar todas as playlists que nós temos aqui, acompanhar também as lives que temos feito ultimamente sobre o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e também você que já é inscrito, eu convido você a ser membro, porque sendo membro, você tem o benefício de receber toda semana os roteiros, os estudos dos nossos vídeos. Veja que no caso da Escola Dominical, excepcionalmente, nós estamos antecipando os 3 roteiros das primeiras aulas. Então, esta é a nossa segunda videoaula, mas você já tem a terceira, já tem o roteiro da terceira à sua disposição, você que é membro, e os vídeos vão sendo publicados aqui no nosso canal, claro, em cada semana anterior à lição da Escola Dominical, que é estudada no domingo. Pois bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 2. Nós tivemos a primeira, que foi uma lição introdutória. Você sabe que nesse trimestre novo, o terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre os livros de Ruth e Esther. A primeira lição foi uma lição introdutória, uma introdução geral ao assunto. E hoje nós vamos começar a estudar sobre o livro de Ruth, começando, mais precisamente, com uma abordagem sobre o livro propriamente dito. O livro, claro, a sua parte introdutória, autoria, propósito e assim por diante. E nós vamos ver que Ruth é um livro realmente extraordinário. Então é um prazer ter você aqui. Vamos começar, claro, com a leitura do texto áureo e da verdade prática, que são sempre os nossos pontos de partida. Às vezes são também pontos de chegada, não é? Mas aqui no caso são pontos de partida, justamente porque o texto áureo é o primeiro versículo de Ruth. Veja, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, observe que o livro de Ruth poderia muito bem ser parte do livro de Juízes. Quando nós pensamos em mulheres no livro de Juízes, talvez a primeira que vem à nossa mente é Débora, mas não podemos nos esquecer também de Ruth, que, embora ela esteja em um livro à parte, é como se fosse uma continuação. Nós vamos ver isso na aula de hoje do livro de Juízes. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele
e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Interessante que o livro de Ruth começa apresentando um personagem masculino, que é o Elimeleque. Esse homem que começa a peregrinar nos campos de Moabe, saindo de Belém, é justamente Elimeleque, marido de Noemi. E é interessante que a impressão que dá é que ele é o protagonista da história, mas logo em seguida ele morre. Parece até alguns filmes que nós assistimos em que o protagonista morre logo no início. Eu me lembro daquele filme, o Psicose, né? Em que aquela atriz principal, inclusive Hitchcock, que é o considerado mestre do suspense, né? Ele foi elogiado porque ele matou, por assim dizer, a protagonista logo no começo do filme. E aqui no caso não é um filme, mas você vai ver que o homem que aparece dá a impressão que ele é o personagem principal, mas o livro de Ruth, né, fala das mulheres, especialmente Ruth e a sua sogra. Mas veja, verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. O texto bíblico básico, então, é Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5, mas a lição não se prende apenas a esses 5 versículos. Então, eu estou adotando já para esse trimestre uma abordagem diferente. Nos trimestres anteriores, eu sempre fazia uma abordagem do texto para em seguida, do texto bíblico, para em seguida começar a falar sobre os tópicos e pontos da lição. Entretanto, como no caso desta revista, você pode observar que as lições são baseadas diretamente no texto, ou seja, as próprias divisões são baseadas no texto, nós vamos evitar fazer essa abordagem do texto. Até porque hoje também é uma lição em que nós vamos apresentar um panorama do livro de Ruth. Esse livro que tem uma importância muito grande. Veja que logo na introdução, aí você que tem o meu roteiro, eu já abordo essa questão. Este livro nos ensina que o Senhor também trabalha nos bastidores. Quando você olha para o livro de Ruth, você vê exatamente isso. E eu citei aí, inclusive, 2 autores importantes, na verdade, os editores desta obra que eu estou utilizando bastante, que é o Manual Bíblico Ilustrado Vida. Aqui os editores que são Reis e Duval, eles dizem o seguinte, ao abordar essa característica do livro de Ruth, que é mostrar-nos ou apresentar-nos um Deus que atua nos bastidores. Dá a impressão que Deus não está vendo, que Deus quase não se menciona Deus diretamente, mas você percebe que nada acontece por acaso. Você observa Deus no controle de tudo, Deus atuando como que nos bastidores. Então, Reis e Duval dizem o seguinte, não há nenhuma guerra nem conquistas militares do livro de Ruth. Não há sarças ardentes nem divisão do Mar Vermelho. Na verdade, Deus nunca fala de forma explícita em nenhum momento no livro. Há apenas uma história poderosa e comovente sobre 2 mulheres lutando para sobreviver em uma época difícil. Dessa história surge a percepção de que Deus age e dirige discretamente os acontecimentos nos bastidores para realizar o livramento da confusão criada por Israel no livro de Juízes. Então, isso é importante você observar já de imediato, que Ruth, ela surge num período em que estava havendo uma grande confusão em Israel, porque não havia rei ainda, e as pessoas faziam o que elas bem entendiam. Quando Deus levantava juízes que orientavam o povo, quando eram juízes tementes a Deus, e que permaneciam fiéis, claro, havia alguma direção para quem obedecia, evidentemente. Mas, de modo geral, cada um fazia o que vinha à cabeça, ninguém servia a Deus, já estavam servindo a deuses estranhos, eram poucos aqueles que eram fiéis ao Senhor, e Deus levanta Ruth justamente neste momento. Qual é o objetivo, então, do livro de Ruth? Antes de entrarmos nos tópicos e pontos dessa lição,
além de retratar o ânimo religioso e o amor de duas mulheres, especialmente, como nós mencionamos na aula anterior, Ruth e Noemi, nora e sogra. Então, além de retratar esse ânimo religioso e o amor dessas duas mulheres, de países diferentes, uma era moabita e a outra era judia, numa época de muita idolatria, violência, rivalidade entre os povos, esse livro aparentemente tem como objetivo lembrar a relação genealógica de Davi com Moabe. Incidentalmente, diz Ellison, mostra a linhagem marcadamente gentia na linha genealógica do Messias, vindo através de Raabe, a cananeia, e Ruth, a moabita, pelo lado materno. No livro de Ruth, a simpatia de Noemi em difíceis provações traz sua nora para o Deus de Israel. Nós vimos isso já en passant na aula anterior. Hoje é uma abordagem geral sobre o livro de Ruth. Mas o amor de Ruth transcende, diz Ellison, laços raciais, e as duas virtuosas mulheres cumprem a lei dos judeus. Assim fazendo, contribuem para o nascimento de Davi. E nós vamos ver qual a importância de Davi nessa história e na história da redenção. Porque, como eu disse na abertura deste vídeo, o livro de Ruth não é apenas um livro que retrata uma história comovente, envolvendo mulheres que tiveram uma grande resiliência, coragem, para deixar ali a terra de Moabe, fazer uma viagem difícil até Belém. Não, e ali vencer. Não, isso é uma história importante, evidentemente. Mas você vai perceber que essa história de Ruth está conectada à história da redenção. A redenção, que é, na verdade, uma história que perpassa todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis. Desde aquela profecia, quando Deus ali apresentou o proto-evangelho, que na verdade está embutido na sentença contra Satanás, quando Deus disse à serpente, que ali a serpente, claro, Deus estava falando diretamente a Satanás, personificado naquela serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, isto é, a semente da mulher, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir dali, você percebe a história da redenção sendo apresentada pouco a pouco, a chamada de Abraão e a promessa da terra, e depois vem a aliança mosaica e Davi, depois a aliança davídica, o trono, e tudo isso você vai perceber que tem uma ligação com o descendente de Davi, o herdeiro do trono, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é o leão da tribo de Judá, diz a Bíblia, a raiz de Davi. Mas vamos lá, primeiro tópico, a organização do livro. Como que o livro de Ruth está organizado? Então nós temos aqui o primeiro ponto na Bíblia hebraica. Ruth pertence à terceira seção da chamada Tanakh, a escritura hebraica ou as escrituras judaicas. A Bíblia, no seu Antigo Testamento, veja, a nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. A Bíblia para os hebreus é apenas o Antigo Testamento. Então a Bíblia deles é o que nós chamamos do Antigo Testamento, os 39 livros. Só que para eles não são 39 livros, são apenas 24. É o mesmo conteúdo, só que os livros estão agrupados de tal modo que vários livros, para eles, às vezes, é um livro só. Como, por exemplo, o caso dos profetas menores. É um livro só para eles. Para nós, são 12 livros. Desde depois de Jeremias, aí você tem Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí começam os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 12 livros para nós. O que são 12 livros para nós? Para os judeus era ou é apenas um livro. Por isso que eles têm 24 livros no Antigo Testamento, ou na Bíblia deles, que é só o Antigo Testamento, e para nós são 39 livros. Mas observe que Ruth pertence à terceira seção da escritura judaica, que é chamada Tanakh,
Ou seja, e Ruth pertence à terceira seção. Quais são as divisões, então, ou as seções da Bíblia hebraica? As suas três divisões são ensinos, profetas e escritos. Que no hebraico os nomes são, para ensinos, Torá, que equivale ao Pentateuco, são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Aí você tem profetas, que é Nevim, e você tem depois escritos, que é Ketuvim. Esta terceira seção, Ketuvim, é formada por 11 livros. É a esta seção que pertence Ruth. Quais são os livros pertencentes a essa seção, escritos, ou Ketuvim? Jó, Salmos, Provérbios, que são os livros poéticos dessa seção. Aí você tem Cantares, observe, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, que são rolos que eram lidos nas festas. Ruth, por exemplo, é lido especialmente no dia de Pentecostes, porque tem a ver com a parte da colheita e etc. Então, Ruth é considerado um livro para ser lido durante as festas. Mas além desses livros mencionados, nós temos Daniel, Esdras e Neemias, que para eles é um livro só, e 1º e 2º Crônicas, que para eles também é um livro só, constituindo a parte histórica desta seção conhecida como Ketuvim. Então, algo importante aqui que nós precisamos observar é que, nesse cânon hebraico, Ruth fica logo depois de Provérbios e Cantares, não é por acaso. E aqui nesse caso, Reis e Duval, mais uma vez, apresentam uma importante observação nesse manual aqui que eu estou recomendando, Manual Bíblico Ilustrado Vida, que está aí na parte bibliográfica de cada uma das nossas aulas. Você que é membro do canal, você vai ver lá todos os livros que nós estamos citando. Então, olha o que dizem Reis e Duval. Provavelmente, isso se deve, ele falando aí da posição do livro de Ruth no cânon veterotestamentário, olha o que dizem esses autores. Provavelmente, isso se deve à expressão uma esposa exemplar, ou mulher virtuosa, que está lá em Provérbios 31 e 10. Em Provérbios 31 e 10, aliás, eles dizem, faça a seguinte exclamação: uma esposa exemplar, feliz quem encontrar. O restante de Provérbios 31 descreve essa mulher ou esposa. A palavra hebraica, inclusive, é a mesma que vai aparecer lá em Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 11, o que aparece, não é? Em Ruth 3 e 11. Boaz diz a Ruth que todos reconhecem que ela é uma mulher virtuosa, usando exatamente a mesma expressão de Provérbios 31 e 10. Então, para esses autores, eu concordo com eles, no cânon do Antigo Testamento, o livro de Ruth aparece logo depois de Provérbios para fazer essa conexão. Tem o exemplo da mulher virtuosa em Provérbios 31 e 10, e quando você vai para o livro de Ruth, você vê exatamente Ruth ali como um exemplo real, não é, dessa mulher, alguém que marcou a história de Israel, Ruth, como uma mulher virtuosa. O termo virtuoso, ou a palavra aí original para virtuosa, que é Rail no hebraico, denota força, eficiência, é um termo polissêmico, capacidade de produzir riqueza, tudo aquilo que aparece lá em Provérbios 31 e 10. Então, quando você lê Boaz referindo-se a Ruth como uma mulher virtuosa, você observa que ela não era apenas uma mulher bonita, porque ela era formosa, ela era muito bonita, só que a sua virtude não estava apenas na beleza, mas estava na sua inteligência, na sua singeleza, na sua perspicácia, ou seja, são qualidades da feminilidade do ponto de vista bíblico. Um segundo ponto que temos aqui na Bíblia cristã, a importância do livro de Ruth na Bíblia hebraica, nós vimos, e na Bíblia cristã é a mesma coisa, porque a Bíblia cristã não é diferente da Bíblia hebraica quanto ao Antigo Testamento. A diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã é a disposição dos livros, mas o conteúdo é o mesmo. Por isso que está aí no roteiro. Se a Bíblia hebraica tem 3 seções, com 24 livros, alguns são agrupados
como os profetas menores que eu mencionei, o Antigo Testamento na Bíblia cristã, mantendo o mesmo conteúdo, mas com 39 livros, dispõe-nos da seguinte forma: Pentateuco, que equivale à Torá, históricos, que são os livros que vão de Josué até Esther, os poéticos, os livros que vão de Jó a Cantares, e os proféticos, Isaías a Malaquias, sem agrupar os profetas. Então você tem de Isaías a Malaquias os profetas maiores e os profetas menores. Não existe o agrupamento e nem a disposição diferente de livros como nós temos na Bíblia hebraica. Agora, nesse nosso chamado cânon cristão, com os 66 livros da Bíblia, ao falarmos do Antigo Testamento, evidentemente, o livro de Ruth figura entre Juízes e 1 Samuel. Isso também não é por acaso. Se no cânon hebraico Ruth está logo depois de Provérbios e Cantares para fazer essa associação com a mulher virtuosa, no caso do cânon cristão, Ruth está entre Juízes e Samuel, porque esse livro faz uma transição do período dos juízes para o período da monarquia, para o período, mais precisamente, davídico. Não é? Porque você sabe que Saul foi rei, mas o propósito de Deus era que o rei fosse mesmo da tribo de Judá. De acordo com as profecias, o herdeiro do trono era Davi, e não Saul. Saul acabou sendo posto porque o povo queria um rei, e o povo antecipou as coisas, e Deus, respeitando ali a vontade do povo, Deus até foi benevolente com Saul, mas infelizmente Saul desviou-se da presença do Senhor. Agora, em Ruth, nós vemos a ascendência de Davi, o rei que será a solução de Deus para a terrível situação vista no tempo dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia, mas ali Deus levanta um rei, um homem que não era perfeito, mas a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Terceiro ponto, autoria e data. No que tange a autoria, o autor mais provável é Samuel, mais provável, não podemos ser dogmáticos quanto a isso. Mas Samuel é o mais provável, especialmente por causa da maneira como o autor do livro se refere a Davi e sua ascendência. É só você ler Ruth capítulo 4, versículo 17. Então, Ellison opina dizendo o seguinte, outro autor que eu estou citando, Ellison, é dessa obra aqui, ó, que é muito boa, o meu ainda está com capa antiga, mas você pode encontrar esse livro da editora Vida, Conheça Melhor o Antigo Testamento, um livro excelente que eu recomendo, vai ser muito útil, porque nós estamos estudando sobre Ruth e Esther, mas você vai perceber que o assunto não fica preso apenas a esses dois livros. É importante você ter um panorama da história bíblica, da história do Antigo Testamento e conhecer outros pormenores. Por isso que, por enquanto, eu não estou recomendando só comentários de Ruth ou Esther. Eu vou recomendar também ao longo dessas aulas, mas por enquanto eu estou preferindo recomendar livros que tratam do Antigo Testamento de maneira geral, da sua história. Tem o livro da CPAD também, que é muito bom, que é esse aqui, ó, História de Israel, que eu estou recomendando, História de Israel no Antigo Testamento, e assim por diante. Muito bem, vamos avançando então. O que eu estava dizendo é o seguinte, que o autor mais provável de Ruth é Samuel, e Ellison diz que Samuel, provável autor de Juízes, pode também ter escrito Ruth. Muitos classificam esse livro como um terceiro apêndice a Juízes 1 a 16, que proporciona um agradável lenitivo de fé e amor numa época de infidelidade, idolatria e violência. Por que um terceiro apêndice? Porque na aula anterior eu mencionei a trilogia de Belém. Lembra da trilogia de Belém? Que menciona aquelas duas últimas histórias que está no livro de Juízes, a partir do capítulo 17, e depois Ruth, como uma terceira história formando uma trilogia. Alguns teólogos chamam isso de apêndices, ou seja, como se o livro de Juízes terminasse no capítulo 16, e a partir do capítulo 17, incluindo-se o livro de Ruth, nós tivéssemos 3 apêndices. Então, o autor diz ainda que como a genealogia do capítulo 4
vai até Davi, mas não até Salomão. O livro foi, o autor que eu digo aqui é Ellison, autor da obra Conheço o Antigo Testamento. Então veja, como a genealogia do capítulo 4 vai até Davi, mas não até Salomão, o livro foi provavelmente escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes de ele subir ao trono, ou antes de Salomão. Samuel ainda vivia e é ele o escritor mais provável do livro na época em que os pais de Davi se encontravam em Moabe. Então veja que tem a ver aí essa questão dos moabitas também. Agora, a data, se a autoria é incerta, a data muito mais, porque o período dos juízes é um período de 300 anos. Agora, onde que nós podemos situar essa história de Ruth? Claro que há uma tendência de querer situar no fim ou no começo, mas nós não podemos novamente, não podemos falar de maneira peremptória e afirmar categoricamente, até porque isso também não é tão relevante. A maior relevância recai sobre a própria história em si mesma, não é? Mas veja, citando aqui agora o próprio autor, no seu comentário, que nós estamos recomendando também, o autor das lições bíblicas, o pastor Silas Queiroz, no seu livro, que é o livro recomendável também, além das obras que eu estou recomendando, este livro tem também um resumo importante que vai somar com o que está na lição. Ao falar da data, o pastor Eliseu Queiroz, ele diz o seguinte, ou melhor, o pastor Silas Queiroz, ele diz o seguinte, Eliseu Queiroz é um outro pastor também, um homem de Deus do passado, de saudosa memória, que foi pastor na Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí, autor da CPAD também. Mas o autor Silas Queiroz, o autor das lições bíblicas desse presente trimestre, ele diz o seguinte, considerando a provável autoria de Samuel, o livro teria sido escrito no século X a.C. Um dos principais argumentos para essa conclusão diz respeito ao estilo e à linguagem presentes na obra, pertencentes ao hebraico clássico, o que indica uma época primitiva, ou seja, dos dias de Samuel, logo após os fatos narrados no livro, bem distante do estilo visto em livros escritos no período pós-exílicos, segunda metade do século V a.C. Então, ele posiciona o livro ali na data do século X, mais ou menos, antes de Cristo. Mas vamos adiante. O segundo tópico, o contexto histórico. Isso aqui é algo que nós devemos observar, porque tem muitas coisas que nos chamam a atenção. Então, o primeiro ponto, nos tempos dos juízes. Quando Ruth surge na história, foi num período difícil, em que Elimeleque, ele sai justamente da terra de Belém, porque estava havendo fome, ou seja, Belém, que significa casa de pão, ele saiu da casa de pão e foi peregrinar lá em Moabe, foi buscar pão em Moabe. Por quê? Deus estava julgando a terra de Israel por causa dos seus pecados, porque o tempo dos juízes foi um tempo terrível, um tempo em que Deus julgava. E quando Deus levantava juízes, é claro, para governar e também para julgar, porque os juízes eram líderes, mas também julgavam o povo. Eles tinham essa dupla missão, de governar, de liderar, mas também de julgar. Agora, no tempo dos juízes, destaca-se o seguinte, os fatos narrados em Ruth são, de modo geral, datados de 1100, aproximadamente, visto que Boaz é o bisavô de Davi. Mas alguns eruditos argumentam que entre Obed e Jessé haveria uma lacuna. É aí que está a dificuldade de conciliar as datas. Porque na genealogia, que aparece lá no Novo Testamento, em Mateus, você percebe que há um lapso, há uma lacuna. Ou seja, supondo que Boaz, filho de Salmão e Raabe, nasceu por volta de 1390, a data aproximada do nascimento de Obed, filho de Ruth, e Boaz seria 1340. Aí você já posiciona a história num ponto anterior, né? No tempo dos juízes, agora isso que é importante, o tempo dos juízes em si, que foi um tempo conturbado. Os 300 anos foram tempos difíceis.
No tempo dos juízes, havia apostasia, infidelidade, anarquia, tudo isso está lá em Juízes. Você lê o capítulo 1, versículos 7 a 19, capítulo 17, versículo 6, você vai ver que não havia ali aquele que fizesse o bem, cada um fazia o que achava melhor. E nem todos os líderes também do povo eram tementes a Deus. Veja, quando você lê lá Hebreus 11, 32, o autor diz, faltar meio tempo, falando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel, ele cita até Davi ali, mas só dando destaque aqui para os juízes, porque Davi vem logo depois. Mas veja, ele cita vários juízes que estão ali na lista, na galeria dos heróis da fé. Mas veja Sansão. Sansão, ele teve altos e baixos. O fim da vida dele foi terrível. Claro que ele se arrependeu no final. E consta, inclusive, da lista. Mas, irmão Ciro, Sansão não tirou a sua própria vida? Veja, Sansão morreu em combate. Não foi ali uma questão que ele quis tirar a própria vida. Ele quis, na verdade, sacrificar-se, mas vencendo os inimigos. Então, não é um exemplo para aí quem acha que a Bíblia dá aval para esse tipo de conduta, não é? Então, nós tenhamos cuidado com isso. Claro que essa questão também precisa ser analisada com muito cuidado, não é nem o nosso tema aqui, mas eu aproveitei para explicar. Agora, o autor de Hebreus diz que estes praticaram a justiça, de maneira geral. Hebreus 11, 32. Embora alguns deles não tenham sido justos o tempo todo. Eu citei aqui o exemplo de Sansão. Então eram difíceis os tempos dos juízes. Foi nesse período, então, que Ruth aparece. Mas, ainda falando desse tempo, o segundo ponto destaca o que havia de negativo naqueles dias, exemplificando secularismo, hedonismo e idolatria. Se Israel, conforme Deuteronômio 28, permanecesse fiel a Deus, obedecesse à lei, seria abençoado. Se abandonasse a Deus e voltasse aos ídolos, seria amaldiçoado. Isso está claro lá em Deuteronômio 28. Ao final de Juízes, a aliança encontrada em Deuteronômio parece estar completamente esquecida. Israel adorando ídolos. A pergunta que surge no final de Juízes, olha que interessante, é a seguinte: há alguma esperança para Israel? E aí vem o livro de Juízes. A esperança está justamente no fato de que Deus está no controle da história. De que Deus se proveu de um rei, dele, da sua linhagem, surgirá o Messias, aquele que viria, né, para salvar o seu povo dos seus pecados, mas nós entendemos que é muito mais do que uma libertação, como os israelitas até pensavam que era algo assim, um grande campeão que viria para vencer e livrar Israel da mão dos romanos. Não, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A ênfase é para a redenção no que tange a salvação dos pecados. Claro que Deus também vai cumprir a promessa que fez a Israel, para o Israel étnico. E eu tenho que ter cuidado aqui para não entrar nesses assuntos, porque são assuntos escatológicos, e esse trimestre não é escatológico, mas tem algumas ênfases, como você vai ver aí ao longo da nossa exposição. Secularismo, então, hedonismo e idolatria, o autor destaca. Quando lemos o livro de Juízes, vemos logo no segundo capítulo que após a morte de Josué e sua geração, a próxima já não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então veja, assim que morreu Josué, logo depois, a geração que veio já tinha esquecido tudo. Se tornou uma geração voltada para o secularismo. O secularismo que implica exclusão, rejeição ou indiferença à religião e a ponderações teológicas. Então isso é secularismo. Israel se tornou uma nação secular, uma nação que não temia mais a Deus, cada um fazia o que bem entendia. E aí, como um abismo chama outro abismo, eles, além de secularistas, eles se tornaram também hedonistas. Hedonismo é
a pessoa se apegar ao prazer pelo prazer. O que vale é o prazer. Tudo tem que ser voltado para o prazer. E Deus fica de lado. O distanciamento do Senhor levou os israelitas a descerem mais um degrau. E eles se tornaram hedonistas, isto é, passaram a adotar um modo de vida ou comportamento que evoca o prazer pelo prazer. Eles passaram a se dedicar ao prazer como estilo de vida. E não mais falavam do Deus de Israel, que tirou o seu povo do Egito com mão forte. Viviam como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio. Jesus falou deles, como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Era assim mais ou menos que viviam os israelitas no tempo dos juízes. Eles estavam voltados para o prazer, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. Por isso que Deus permitia que os inimigos os atacassem, permitia que houvesse fome, para que eles pudessem se arrepender. Mas o secularismo evoluía para hedonismo e do hedonismo evoluía-se para a idolatria, ou vice-versa. Essas coisas se intercambiavam. Não demorou muito para os israelitas descerem mais um degrau e não foi algo assim que foi feito aos poucos. Eles mergulharam de fato na idolatria. Diz o texto de Juízes 2, 11 e 12. Logo no começo do livro: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Veja, aos Baalins, tem a ver com Baal. E deixaram ao Senhor Deus seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Eles não só passaram a adorar Baal e Astarote, como diz o texto, como também casaram, olha que absurdo, casaram também as filhas com os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que eram inimigos figadais de Israel. Você vê lá em Josué que Deus tinha mandado derrotar todos esses povos. A gente faz até uma aplicação, né? O eu tem que ser derrotado. Porque ali, perizeu, heveu, jebuseu, amorreu, todos esses que tinham eu no final tinham que ser derrotados. E nós temos que destronar e destruir o nosso próprio eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Claro, isso é uma aplicação. Agora, o que fizeram os israelitas no tempo dos juízes? Eles estavam ali se associando, até por meio de casamento, de matrimônio, estavam se misturando a esses povos que eram inimigos figadais de Israel e do próprio Deus de Israel. E aí você começa a ligar os pontos. Veja que interessante. Aqui você vê que a nossa personagem principal, a nossa protagonista, Ruth, era também uma mulher estrangeira, pertencente também a um povo que não temia a Deus. E como que ela vai se tornar protagonista? Ela se converte ao Deus de Israel. Mas olha o terceiro ponto: opressão, clamor e livramento. Estas três marcas, estas eram as três marcas dos tempos dos juízes. Opressão por quê? O povo estava desviado da presença de Deus, o povo estava ali flertando com a idolatria de nações pagãs. Deus permitia que esses próprios povos oprimissem o povo. E quando havia essa opressão, o povo se arrependia, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz para dar a eles livramento. Só que durava pouco ali essa comunhão com Deus, logo eles se desviavam novamente, ou seja, o povo de Israel vivia de altos e baixos. Era preciso que houvesse ali um líder, como foi Davi, para de fato conduzir o povo a ter comunhão com Deus, a buscar a Deus. Nem isso acabou dando jeito, vamos dizer assim, né? Mas foi uma solução temporária, porque a solução verdadeira é aquela oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Opressão, clamor e livramento, 3 marcas dos tempos dos juízes, período da história marcado por essa oscilação. Juízes 21 e 25 mostra isso. Cada um fazia o que bem entendia, porque ainda não havia rei, diz a Bíblia. Ou seja, Deus os castigava, permitindo a opressão por parte dos inimigos. Os israelitas então clamavam arrependidos e ele levantava juízes ou guias. Esses, quando mantinham sua fidelidade, eram soluções temporárias. E o livro de Ruth, então, apresenta uma solução que deveria ser definitiva. A ascensão de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Mas, como eu acabei de falar, a solução final para Israel só virá quando, veja, eu estou colocando no futuro, porque Israel rejeitou o próprio Messias. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Nós fomos beneficiados, porque nós cremos, nós, igreja do Senhor. O Israel étnico, claro que há outros israelitas, indivíduos que estão se convertendo e que fazem parte da igreja. Mas o Israel étnico, o Israel como povo, rejeitou o Messias. Só que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. Então Deus vai ainda cumpri-la no futuro, no milênio, é que Israel vai ocupar toda a terra prometida, do Egito até o Iraque. Tudo isso vai acontecer, Deus vai cumprir todas aquelas promessas. Essa é a solução definitiva para Israel. Vamos agora para o terceiro tópico, o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então nós vimos aí todo o cenário histórico em que Ruth ela viveu, Ruth, também Noemi, a sua sogra, porque a história não é só de Ruth, nós falamos de Ruth, mas envolve Ruth, envolve Noemi, envolve também Boaz. São 3 personagens principais. Claro que a Ruth é a protagonista, mas você tem também aí 2 atores importantíssimos que são a própria Noemi e Boaz. Agora veja, o cetro de Judá, é aqui que eu falo que entra um pouco na parte escatológica. O propósito principal do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Olha que interessante, Ruth capítulo 4, versículos 18 a 22, já lá na parte conclusiva do livro, está escrito que estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então olha que interessante, Pérez, que também tinha uma mãe estrangeira, era filho de Judá, acerca do qual Jacó profetizou. Olha como a história da redenção está bem amarrada e de uma maneira, você percebe que é Deus que está no controle de tudo. Olha o que Jacó profetizou: o cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49, 10. Ou seja, a bênção está sobre Judá. Por isso que Jesus veio da tribo de Judá. Jesus é judeu. Jesus é o leão da tribo de Judá. Esse protagonismo de Judá prevalece até o fim da história, como vemos no último livro da Bíblia. E aqui eu quero propor uma abordagem rápida de 2 textos de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 5 e capítulo 7, versículo 5. Se você quiser uma abordagem mais ampla, veja a playlist Apocalipse perícope por perícope aqui no meu canal. Aliás, não veja só a playlist, você é convidado a participar toda terça-feira, salvo quando eu não estiver viajando, especialmente para fora do Brasil, porque fica difícil fazer live quando eu estou em missão, né? Fazendo viagem fora do Brasil, especialmente dentro do Brasil a gente até consegue, porque são viagens mais curtas. Mas viagem para fora envolve mais tempo e a gente não tem condições, não temos condições de parar às vezes para fazer uma live. E também da maneira como eu faço, não é só abrir uma live, eu faço todo o roteiro, tem um estudo por trás. E o estudo, você que acompanha, você que é membro do nosso canal, você sabe que é praticamente um capítulo de um livro. Tanto que eu tenho prometido que aquele que está como membro e está estudando comigo o livro de Apocalipse,
Ao final das 40 videoaulas, porque são 40 que nós propusemos, já fizemos a 16ª na última terça-feira. Ao fim dessas 40 videoaulas, você vai ter um comentário completo de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo e, sobretudo, perícope por perícope, porque você sabe que a perícope é que dá sentido aos versículos isolados, né? Então não adianta você fazer um exame de cada versículo se você desconecta o versículo do todo. Então por isso que é uma abordagem perícope por perícope. Agora veja, Judá em Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Um dos anciãos disse para João: eis aí o leão da tribo de Judá. Quando João olha, ele vê um cordeiro. Veja o paradoxo. Porque Jesus é o cordeiro, aquele que foi morto. Ele venceu por meio da sua morte. Mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem da descendência de Judá. Ou seja, a sua ascendência é a tribo de Judá. Temos aqui, então, uma alusão, como eu falei, a Gênesis 49, 9 e 10. Sabemos, à luz da literatura judaica contemporânea, e aqui eu cito George Led, que é um escatólogo, é um teólogo importante, mas que é de linha pós-tribulacionista, mas nesse ponto eu concordo com ele. Olha que interessante isso aqui que ele diz. Sabemos, à luz da literatura judaica contemporânea, que a referência em Gênesis não é a um Messias humilde e sofredor, mas a um que brande o cetro como um rei que governa. E Brox também completa: o leão invariavelmente se apresenta como um símbolo de força. Ele é o rei dos animais do campo e, portanto, um símbolo adequado de poder conquistador. Então é nesse sentido que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas também diz que ele é a raiz de Davi. Olha como isso também conversa com a abordagem que nós estamos apresentando sobre o livro de Ruth. Jesus é a raiz de Davi. Aliás, raiz de Davi tem a ver com uma profecia também que está em Isaías, que eu coloquei no roteiro, Isaías 11, 1 a 10, que menciona ali o rebento que brotará do tronco de Jessé. Aí Jesus é apresentado como a raiz de Jessé. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Agora, por que em Isaías temos raiz de Jessé, em Apocalipse raiz de Davi? Porque é a atualização da profecia. Ora, porque Davi é filho de Jessé. Veja como a história da redenção é apresentada de maneira completa. Em Ruth você tem a genealogia, que se repete de uma maneira mais ampla nos evangelhos, em outras partes também do próprio Antigo Testamento, antes de chegar a Jesus. E aqui, já no último livro da Bíblia, você tem Jesus como a raiz de Davi. E Apocalipse 7:5 é interessante também porque quando apresenta ali a profecia de Apocalipse, apresenta a lista dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, a primeira tribo mencionada é Judá. Alguém poderá dizer, mas como assim, se Rúben é o primogênito, não deveria primeiro aparecer Rúben? E aí eu faço uma abordagem, eu coloquei o texto aí para você entender bem, já que não é nosso objetivo apresentar aqui uma explicação escatológica, mas eu coloquei o texto para você, se você quiser se aprofundar. Veja, eu coloquei aí o seguinte: na lista dos 144 mil israelitas selados, para atuar durante o período tribulacional, Judá é o primeiro, precedendo a Rúben. Considerando que este é o filho primogênito de Jacó, deveria ser o primeiro da lista. Entretanto, observe, Judá é a tribo de Jesus, que evidentemente tem a primazia, já que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ademais, Rúben já tinha perdido a primogenitura para José por causa de um pecado cometido em sua juventude. O autor das lições bíblicas dessa lição até menciona isso. Quanto à liderança, Rúben esteve, ou melhor, Judá esteve sempre, repetindo, quanto à liderança, esteve sempre com Judá por causa de sua força espiritual. Ele foi aquele que se oferecera para substituir a Benjamim. Muito bem. O ponto 2, amor e redenção. Então são dois pontos que se destacam. Além dessa questão que eu estou dando ênfase para a história da redenção, falando agora propriamente da história de Ruth e Noemi, você vê aí
a ênfase para o amor e também para a redenção. Então, a redenção da própria Ruth, que também envolveu Noemi, porque Noemi foi beneficiada quando Ruth casou com Boaz, mas tem aqui também algo que, por analogia, você pode falar também da redenção daqueles que foram salvos, não é, pela obra redentora de Jesus. Claro que aqui a redenção é no outro sentido. Então é remissão, inclusive, com C cedilha. Você certamente vai ter a curiosidade de pesquisar no dicionário a diferença entre remissão com 2 S e remissão com C cedilha. Então olha aqui, só para ler alguma coisa aqui, para ter poder de síntese. Destacam-se em Ruth, falando aqui do amor, o amor a Deus e o amor de Deus. O primeiro é exemplificado pela conduta de Ruth, que poderia voltar para a casa de seu pai quando ficou viúva, mas preferiu dizer a Noemi: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aqui está a prova da conversão de Ruth ao Deus de Israel. O amor de Deus, por sua vez, é expresso por meio da inclusão dos gentios, representados por Ruth na linhagem do Salvador, o qual derrubaria a parede da separação ao morrer por toda a humanidade. Então aqui um ponto importante sobre o amor. A questão da redenção, nós vemos 2 referências a Cristo no livro de Ruth, ambas referentes a Boaz, cujo nome está registrado na genealogia de Jesus. Então nós temos aí essa referência a Cristo por conta do fato de ele ser um descendente de Boaz. Então Boaz está na ascendência de Jesus, como Davi também. Jesus é herdeiro do trono davídico. Então Jesus, ele é mencionado nesse sentido. E também, de uma maneira assim mais na parte tipológica, nós podemos dizer, nós vemos o fato aí de que Boaz se torna um tipo de Cristo, na medida em que ele ali concedeu aquele benefício a Ruth, que foi o benefício da remissão, ou da redenção, como está sendo chamado aqui. Então vemos 2 referências a Cristo no livro de Ruth, ambas referentes a Boaz, cujo nome está registrado na genealogia de Jesus, em Mateus 1, 5 e 6, Lucas 3 e 32, como parente redentor, qualificado para redimir seu povo e disposto a isso, Boaz é um tipo de Cristo. Esse aspecto da obra de Cristo só é ilustrado em Ruth, onde o verbo resgatar, gaal, aparece várias vezes. Como redentor do crente, Cristo é o seu redentor para pagar todas as suas dívidas, é seu vingador para defendê-lo de todos os adversários, seu mediador para conseguir reconciliação e seu noivo para união e comunhão perpétua. Porque, na verdade, o redentor aqui era tudo isso também, né? Dentro do sentido mais estrito, mas aquele que fazia o papel de remidor, o parente remidor da família, era aquele que podia casar com a viúva, se fosse jovem, mas se ela já não fosse muito jovem, ele casava com uma das parentes da viúva também, para poder estender o benefício a todos. Foi o que aconteceu quando Boaz casou com Ruth. Toda a família acabou sendo beneficiada, ele protegeu a família também. Então, o parente remidor, em todos os sentidos, aquele que assume todas as responsabilidades para com a família. Isso aí está de acordo com a lei do levirato, que nós mencionamos na primeira aula, e vamos voltar ao assunto na aula 3. Na terceira videoaula, vamos falar sobre a lei do levirato. Levirato que tem a ver com o cunhado, né? Essa palavra que vem do latim levirato, que tem a ver com o cunhado, porque o cunhado ele assume a responsabilidade para com a viúva, porque o seu irmão morreu, então ele faz o papel do seu irmão. O terceiro ponto, então, para finalizar, nesse terceiro tópico, fidelidade e altruísmo. No tempo dos juízes de Israel, prevaleciam, como nós mencionamos, o secularismo, o hedonismo, a idolatria, mas em meio a tudo isso, nós vemos 2 mulheres tementes a Deus, uma judia, outra gentia,
uma nora, outra sogra, Ruth e Noemi, que representam o remanescente fiel, a reserva de Deus num mundo cheio de iniquidade. Deus sempre tem a sua reserva. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus falou: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O salmista diz que são poucos os fiéis, mas Deus tem uma reserva. Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura, é porque são poucos. Claro que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Essa é a linguagem da Bíblia para nós entendermos que são poucos os verdadeiros adoradores. Por isso que o Pai tem que procurar. Da mesma forma, o salmista disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Porque muitos na Bíblia é maioria. Quase sempre. Fala sempre de uma grande quantidade. Aliás, muitos não tem por que não ser maioria, né? Então, na verdade, na Bíblia, a menos que seja uma tradução aí talvez da linguagem de hoje, que alguém resolveu colocar muitos num sentido que não seja a maioria, mas na Bíblia propriamente, no texto original, você vai ver que muitos é uma referência à maioria. E quando você lê lá em Mateus 7, 13, 14, Jesus falou: entrar pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho. Muitos que entram por ela, infelizmente, é maioria. Muitos me dirão naquele dia. E ali Jesus está falando dos obreiros. Você vê hoje como está caótica essa questão aí dos obreiros renomados, sobretudo, aqueles que gostam de apresentar o currículo. Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, naquele período em que prevalecia tudo isso que nós estamos aqui mencionando, Deus levantou duas mulheres. No tempo do juízo, o egoísmo imperava, pois cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ruth, porém, e sua sogra não abandonaram o Senhor. E Ruth não abandonou também a sua própria sogra, que também já demonstrara amá-la profundamente. Elas deixaram de lado os interesses pessoais e batalharam juntas, alcançando a benevolência do Senhor. Sejamos, pois, fiéis ao Senhor e altruístas, não é? Fazendo bem a todos, como diz a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E o autor ainda acrescenta: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Que maravilha! E ele cita ainda aqui, Isaías capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade, nem se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além dele, além de ti, diz o profeta, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste vídeo, da abordagem desta lição, eu convido você a curti-lo, a compartilhá-lo e também, claro, inscrever-se no nosso canal. E se você já é inscrito, seja membro para ter benefícios, como o benefício de ter os nossos estudos, ter acesso ao nosso acervo. Muitos irmãos estão se tornando membros e eu fico feliz que eles estão satisfeitos, porque estão encontrando um acervo com vários estudos. Você que é pregador, você que é ensinador, ensinadora, você tem aí recursos para você fazer melhor o seu trabalho para Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.